Muito bem, então, meninos, nosso papo aqui sobre design centrado no humano, e eu acho que é muito válido nós trazermos a intersecção, que a gente acaba chamando de 360, onde nós vamos vincular como que o ambiente nos traz determinados movimentos perceptivos, mas acima de tudo como que nós lidamos com essa percepção e devolvemos isso ao ambiente em formato de comportamento, né? E não temos como fugir dos nossos movimentos sensórios, como que as sensorialidades nos atingem. Em neuroarquitetura a gente trabalha muito com a questão da estereocepção, né? O que nós temos como percepção no movimento exterior. E uma das sensibilidades que inevitavelmente mais denota uma transformação comportamental é a nossa audição. E a gente começa a falar sobre o conforto acústico, isolamento acústico, mas a acústica de modo geral, né? Eu acho que é muito importante a gente entender que isso tem uma relação efetivamente neurocentrada, né? Se a gente for por uma linha física, a gente entende que o som é uma onda eletromecânica, ou seja, ele se propaga em meio sólido, incluindo o nosso corpo. E essa sensorialidade é justamente a que nos traz sempre uma conotação de devolutiva de movimento. Então, por exemplo, se nós tivermos uma criança e nós colocarmos uma música, o que ela faz? Ela vai reagir à música. E ela reage de qualquer forma no ritmo da música. Ela se enquadrar, né? Vai tentar se enquadrar no ritmo da música. Por quê? Porque como é uma onda eletromecânica, ela de fato passa vibrações para o nosso corpo e a gente tenta reagir a isso. É responsivo. Totalmente responsivo. Até intuitivo. E até aí estamos tudo bem, porque a gente está em uma visão mítica, uma criança suscetível à música. E quando a gente vai para o ambiente de trabalho, que nós vamos ter vários elementos sensórios auditivos chegando até nós, outras pessoas conversando, as próprias sonoridades que o ambiente pode ter, como algo que vem da rua ou de meio exterior, nós passamos a reagir a isso, né? Não à toa que em alguns espaços corporativos uma das maiores queixas ou reclamações ou até mesmo desconfortos vem da parte sonora do espaço, né? Ou seja, isso vai atrapalhar a minha condição de concentração, de foco e inevitavelmente de produtividade, gerando até em algum momento. Pode. Então acho que a gente podia lidar um pouquinho com essas questões aqui. E demandas projetuais, Denise. Vamos lidar um pouquinho sobre a acústica lá na prática, né? É a grande reclamação. Então, quando a gente vai iniciar um trabalho, na primeira reunião de briefing, o cliente já coloca essa questão. Preciso que essa sala seja acústica. Então, mesmo sendo leigo, né? Então, geralmente nós não tratamos com arquitetos ou com técnicos da área. A acústica é um dos vilões, e em dois aspectos, né? Muitos clientes reclamam, e às vezes reclamam dos dois aspectos, que é a questão do sigilo. Eu preciso que esta sala em especial, a sala de reunião, a sala do diretor, a sala do RH, a sala do financeiro, eu preciso que essa sala tenha uma blindagem acústica. Eu não quero ouvir a participação lá de fora e, principalmente, não quero que quem está fora ouça o que está acontecendo aqui dentro. Então, este é um aspecto que tem a ver com sigilo, com segurança, né? E o outro aspecto é o relacionado ao conforto. A gente chama de conforto, né? Que é a condição acústica do ambiente para que a atividade a ser feita ali não seja prejudicada. Então, no meu espaço de trabalho, eu ali com 50 pessoas em volta, como é que eu consigo garantir uma condição adequada para que a minha atividade se desenvolva dentro do máximo de performance que eu posso ter, da mesma forma dos meus amigos? Como é que eu consigo conversar sem que isso atrapalhe o meu colega? Então, assim, são várias questões, algumas relacionadas ao que a gente chama de conforto e outras relacionadas ao que a gente chama de isolamento acústico. Então, são condições muito técnicas, não dá para resolver isso, às vezes, com um único item. A gente tem que pensar nisso de uma forma global e resolver isso no projeto é muito mais simples do que resolver isso com a obra pronta. Então, vale a pena se pensar e investir em condições, em design acústico para garantir que esses ambientes tenham uma performance adequada.
a acústica não é só o máximo de silêncio também. O máximo de silêncio prejudica também. Geralmente, quando a gente vai estudar, o pessoal não coloca uma musiquinha de fundo. Você tá lá, eu vou lavar a louça, vou limpar a casa. Você coloca um som. Por quê? Porque o extremo silêncio também prejudica. A gente tem que ter o nível adequado. E a gente sabe que isso está relacionado à tecnologia que a gente tem hoje, aos materiais que a gente tem hoje. Soluções que foram desenvolvidas, né? E eu acho legal aqui a gente falar dessas soluções, né? O que a gente tem hoje? Estratégia projetual e produtos a serem dentro das... Não, é perfeito. A gente consegue fazer isso e ainda mantendo o conceito desse estudo sensorial, né? Então, as pessoas, obviamente, né, com tendências diferentes de se concentrar mais ou menos numa área de trabalho mais ampla, num segmento corporativo, a gente consegue trazer maior conforto acústico com flutuantes, com revestimento em tecido ou feltro, os mesmos aqueles painéis revestidos em tecido que dividem as estações de trabalho, isso também é uma prática. O próprio uso do carpete é uma outra ferramenta bacana, ou mesmo até acessórios que a gente consegue colocar no local que vão trazer esse que você mencionou, conforto acústico, é acolhedor. Tá tudo bem. Tem um colega ou outro que vai, né, falar um pouco mais alto, mas a gente continua dentro desse parâmetro de humanidade, né? E deixando uma sensação de natural. O que a gente tem, às vezes, é justamente essa demanda que você mencionou. Então, se eu estou fazendo um projeto que tem uma especificação de atender a demanda de uma empresa financeira, é super sigiloso, é importante a gente se preocupar como eu vou manter isso. E os projetos e os conceitos são os mais variados, né? A gente sai do open space, onde está tudo aberto, mas sempre vai precisar de uma certa privacidade. E aí, o recurso que tem funcionado muito bem são as cabines acústicas. Saem da história do cenário de um conforto acústico, de criar alguma coisa que seja confortável para trabalhar, e te entregam algo diferente, que é um isolamento mesmo. Eu preciso de privacidade. Seja para que eu me concentre no desempenho de um projeto, de um trabalho, uma consulta terapêutica, né, que a gente faz uso também. E aí as cabines acústicas que trazem, não são todas, é verdade. Tem algumas linhas que são mais focadas nesse isolamento e também permitem que você consiga transitar com elas de um lugar para o outro. Né? Você não precisa fazer todo um trabalho de infraestrutura naquele local. Eu consigo utilizar uma ferramenta que eu posso colocar e tirar quando necessário, porque a gente continua com projetos orgânicos. Módulo de reunião, mobilidade. Exatamente, a mobilidade, é isso, né, tá? Exatamente. E isso é interessante porque acho que o uso dos espaços ao longo do tempo, a gente tem que as grandes crises de saúde, elas trazem grandes mudanças na arquitetura, né? Então a gente tem visto muito as pessoas se relacionando com o espaço com algumas tolerâncias um pouco modificadas de antes da pandemia, né? Então, antes todo mundo queria o open space, de repente foi todo mundo para casa, no primeiro momento todo mundo se incomodou com ruído de cachorro, e depois todo mundo se acostumou com isso e ficou intolerante aos colegas com dentro disso. Então a gente tem visto assim, mudou a necessidade de dentro dos espaços, né? Então, além desses usos de elementos que melhoram esse conforto, essa busca pelas cabines tem sido muito frequente, porque é exatamente isso que traz tanto o espaço de sigilo, enquanto o espaço de melhor conforto, né? Uma coisa que eu acho interessante é que quando a gente olha aqueles projetos maravilhosos, muitas vezes do exterior, que é outra realidade, inclusive outra realidade legal, a legislação é outra, né? Então eu lembro que uma vez eu trabalhei num projeto de um call center aqui para o Brasil, mas que teria que romper com todas as expectativas que se tinha de um call center no Brasil, que é aquela coisa engessada. E quando você vai buscar referência lá fora, call centers maravilhosos, com teto aparente, com mobiliário totalmente sem aquelas redomas, né? Então, assim... Traduzendo, né, o que se aplica. Então, assim, é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter no projeto, porque nem sempre o que a gente vê que é bonito funciona. E a acústica, gente, é uma coisa que você não vê.
É aquele tipo de coisa que nem temperatura. Você sente. Então, assim, não sai bonito na foto, certo? Você tem que experimentar. E eu acho que de todos os fatores, talvez seja o fator não visível mais importante para que a performance do colaborador das equipes aconteça de forma adequada. Eu sou muito sensível à acústica, né? Então eu preciso que a acústica esteja muito resolvida para eu conseguir trabalhar de forma adequada. Isso cai dentro daquilo que a gente conversou há pouco, né, num bate-papo bem descontraído, que é entender a aplicação exata da forma e função. Sim. Né, para conseguir extrair desse casamento, dessa somatória, um projeto que entregue tanto a expectativa visual quanto funcional Perfeito. do local. E quando você estava comentando sobre como mudou, né, que depois de alguma emergência de saúde, a nossa vida muda e, consequentemente, o nosso trabalho, a nossa relação, e você falou da cabine, é uma coisa muito clara. Hoje em dia, todos os escritórios querem ter cabine por condições específicas. Com a pandemia, a gente precisou aprender a trabalhar com videoconferência. Hoje em dia é uma realidade, o híbrido tá aí, então uma parte da tua equipe está em casa, não está no escritório, você precisa se comunicar. Então, como é importante que essas novas tecnologias, essas novas soluções, né? Essas novas soluções para resolver a acústica, como elas precisam estar no olhar do arquiteto. Sim. Como o arquiteto precisa estar por dentro do que está acontecendo. Isso passa a ser uma resposta direta e objetiva de comportamento. Exato. Como que nós... Gente, eu até trago uma provocação um pouquinho lúdica e não só para nós, não farei isso agora, mas... e para quem nos assiste também, fazer uma brincadeirinha assim. Mas a acústica de fato me molda o meu comportamento. Faça um testezinho bem simples. Coloque uma música e tente dançá-la em outro ritmo. Você vai ver o quanto isso é difícil. Então, provavelmente o som, ele tá ligado com uma resposta corpórea, né? E aí isso no ambiente de trabalho pode realmente tirar minha concentração, pode me fazer com que eu me sinta desconfortável, incômodo e até mesmo não queira mais frequentar aquele espaço, né? A gente fala muito de você tem isso, pode ser esse também, porque pode realmente chegar em uma condição patológica, mas realmente, muito bom. Eu imagino que, inclusive, só complementando, que o contrário também seja verdade, né? Que você se adapta tão bem ao ambiente acústico que você vai render mais, você vai desenvolver mais. Eu quero estar naquele espaço, seja ele no meu trabalho, né? Porque lá eu me concentro melhor, eu tô brincando. Exatamente, tem essa identificação. A preferência para ir até lá, lá você tem é um atrativo, né? O ambiente é o conformador comportamental. Que é o objetivo do projeto inicial, né?